Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom dia a todos. Tivemos um problema aí. Engraçado que o final do vídeo deu certo, mas no início dele eu vou compartilhar com vocês no grupo da igreja. Esse é o vídeo do pastor Marco Aurélio. Ele que foi responsável por treinar todos os obreiros que agora são pastores, estão pastoreando no Paquistão e na Índia. E ele está trazendo um testemunho muito joia para nós, e você vai ter a oportunidade de ouvir depois. Quero até recomendar os líderes depois compartilhar no grupo das células. O testemunho é muito forte. Alguém já imaginou a nossa igreja tocar a Índia aqui? Levanta a mão. Alguém já imaginou a nossa igreja estar tocando o Paquistão? Alguém já imaginou aqui no Paquistão, na Índia? Eu nunca imaginei. E se eu falar que nós estamos indo lá, gente? Nós estamos indo lá como? Através da nossa oferta. Olha só. Quem ofertou aqui ano passado para oferta para as missões aqui? Levanta a mão, olha só que legal. Essa obra que está sendo feita lá, ela só foi possível por causa das nossas ofertas. Nós estamos no Paquistão com 3 igrejas e uma escola. Poderosíssimo isso. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos que uma vez por ano a gente levanta uma oferta missionária, exatamente para essa obra fora do Brasil, irmãos. Então, além de tocar, no caso, o nosso país, o estado do Espírito Santo, nós estamos tocando também as nações. Eu posso ouvir um glória a Deus? Isso é algo poderoso. Eu digo para você, eu já fui missionário, já estive fora do Brasil por 8 anos, pregando a mensagem, e fui sustentado durante esse período de 6 anos, por um período de 6 anos fui sustentado pela Igreja Videira de Goiânia lá como missionário, e eu sei o valor dessa oferta, irmãos. Eu sei a importância dela, até porque eu conheci muitos missionários, pastores, que foram abandonados pelas suas missões, ministérios, lá na obra missionária. E eu tive o privilégio, de ser sustentado por essa obra, pela videira. É algo poderoso, porque voltei para o Brasil, deixei lá 8 igrejas. Alguém pode dar um glória a Deus aí? Jesus está voltando para buscar o quê, gente? A sua igreja. E nós plantamos igreja, nós somos pela igreja. Do jeito que o noivo é, nós somos pela igreja. Amém? Então é maravilhoso participar de algo grande, maior que nós, maior que a nossa igreja local, maior que a Vinha Espírito Santo, maior que a Vinha do Brasil. Nós estamos falando de algo muito maior do que nós, irmãos, do que nós temos feito. Isso é glorioso, isso é poderoso. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Aloysio. Ele esteve lá nesse mês de maio. E quem acompanhou aqui no Instagram, deixa eu ver, eu acompanhei, estive acompanhando, como é edificante ver, irmãos, a obra avançando, e o que é mais glorioso, feito pelo próprio Senhor, usando a vida dos nossos irmãos, amém? Não sei se vocês perceberam, nós estamos divulgando um novo aplicativo. Esse aplicativo vai ser usado só para os kids, para os pais que deixam seus filhos ali para o Domingo Kids, para o cultinho, o culto das crianças. Você baixa o aplicativo. Pastor, não sei nada, é só se informar com as monitoras ali, as professoras do Domingo Kids, ok? Você também vai ter todas essas informações. A ideia é você poder acompanhar tudo, o que está sendo ministrado para o seu filho. Quando precisar chamar, vai ser tudo pelo aplicativo. Os kids também se modernizando, usando da tecnologia. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra baseada lá em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1 em diante.
Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. O que esse texto, esse primeiro versículo está falando? Que Pilatos mandou matar alguns galileus no momento do culto. Você consegue imaginar um culto rolando a Deus? Naquela época eles sacrificavam animais, o culto estava acontecendo, e Pilatos, o ditador da época, o perseguidor da igreja, mandou matar aqueles homens. E o sangue daqueles homens se misturaram com o sangue da oferta do sacrifício. E aí há aqueles que indigam, né? Meu Deus, mas que coisa horrível, essas pessoas estão amaldiçoadas, essas pessoas estão perdidas. E muitos até mesmo quando observam, né, alguém caindo em desgraça, podemos dizer assim, né, alguém sofrendo algum tipo de problema, alguns se engrandecem e se sentem até melhores do que outros. Esse texto fala mais ou menos disso. E aí vamos seguir na leitura no versículo 2. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? E aí Jesus vem instruindo ali aqueles homens e falando para eles: vocês pensam que eles eram mais pecadores que vocês? Aí ele segue no versículo 3, acompanhe. Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, um dia todos nós vamos perecer. Um dia todos nós vamos trilhar o caminho de todo mortal, que é a morte. Essa é uma realidade. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui: quem está preparado para a morte? Quem está preparado para a morte? Quem está preparado para morrer agora? Meu Deus, que é isso, pastor? Pastor, o senhor me pegou de surpresa. Quem está preparado para a morte? E se eu falar que o cristão deve estar preparado para a morte devido à sua fé em Jesus? Sabe, irmãos, a fé em Jesus, ela nos gera acreditar que existe vida assim após a morte, uma vida de recompensa, uma vida de estar com Cristo, uma vida abençoada. Tem gente que quer pagar para ver, né? Eu tenho amigos que eles querem viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado, e eles não acreditam em céu e inferno. O problema é que depois da morte não tem volta. Se o cara for para o inferno, já era para ele, não tem o que fazer. Eu prefiro ser crente em Jesus e acreditar que eu vou para o céu e vou desfrutar da mesa do rei. Mais alguém aqui crê comigo? Diga amém. Aleluia. Então observa, irmãos, que Jesus vem falando: não, vocês estão se sentindo melhores do que esses que sofreram, que morreram? Não, cuidado, vocês devem se arrepender da condição de vocês, do pecado de vocês. Isso significa o quê, irmãos? Que um pecador ele deve se arrepender em Jesus para ele ter vida eterna, para ele ser salvo. Pastor, e o cristão? O cristão, ele deve andar em quebrantamento, irmãos, não se sentindo superior a quem quer que seja, ao mais vil pecador, a quem está sofrendo por causa do seu pecado. Não, essa não é a nossa postura. Sabe, é triste quando pessoas se sentem superiores a outras por causa daquilo ou disso que elas fazem. Não, nós devemos, irmãos, ter uma postura de humildade, sabendo que não depende do que nós fazemos, depende inteiramente do que Jesus fez. Então, aquilo que ele fez nos garante essa salvação, essa vida eterna. Então, não tenho o que eu me ensoberbecer em mim mesmo, porque não é mérito meu, é mérito totalmente de Deus. E aí eu quero seguir com você o raciocínio. Ele diz assim, o versículo 4: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé,
e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? E aí aqui ele cita um outro caso. 18 homens estavam embaixo de uma torre. Essa torre se chamava de Siloé. E a torre desabou, diga, a torre desabou. Um acidente aconteceu e aquelas 18 pessoas morreram. Muito sério isso. Versículo 5. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nós temos que ter muito cuidado como cristãos de nos acharmos superior aos outros, às pessoas, a quem quer que seja, a quem, por exemplo, sofre uma desgraça como essa. Jesus está falando, esse não é o meu espírito. Meus irmãos, esse não é o espírito de Cristo. Sabe, nós temos que ter uma postura de quebrantamento, de arrependimento, de não se julgar superior aos outros, pelo contrário, mas a nossa postura deve ser de humildade. Resumindo para você tudo que eu falei, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais humilde nós somos, tal qual Ele é. Quanto mais nós nos afastamos de Cristo, mais soberbos, mais orgulhosos nós somos. É impressionante. E aí agora onde eu queria chegar, que é onde eu vou pregar. Versículo 6, então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, vindo procurar o quê, gente? Vindo procurar fruto. O que se espera de uma árvore frutífera? Que ela dê fruto. E quando ela não dá fruto, o que gera em nós? Uma frustração. Eu gostava muito de comer fruta no pé da árvore, subindo nela. Goiaba, então, o sítio do meu tio era um prazer, ficava horas ali, né? Gostava de subir lá em cima, pegar aquelas mais desafiadoras, grandonas, bonitonas, né? E eles dizem, né? Lá no olho da árvore, lá em cima. E aí algumas pessoas se sentem irritadas, chateadas, quando se requer o fruto delas, quando se pergunta sobre os frutos delas. Sentem um peso, se sentem cobradas. Alô? Quando nós falamos de fruto, você não vê nenhuma árvore balançando, gemendo para dar fruto, é algo natural. Sai a flor, depois da flor, né? Você tem ali o fruto em um tamanho bem pequeno e ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e quando você percebe, está maduro para colher. Uau, que coisa maravilhosa isso! É sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Jesus está falando aqui de uma figueira que foi plantada no meio de uma vinha e o fruto foi procurado nela. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurando fruto nessa figueira. Quantos anos, meus irmãos? Há descrito aqui que por um período de até 3 anos se espera o quê? Colher frutos. E aí diz no versículo 7, não acho, podes cortá-la. A direção é, a árvore que não dá fruto, pode cortar. Por que ela está? Ele diz aí, ó, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Diga aleluia. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que nos inspira, que nos ensina e que nos instrui, Senhor. Eu oro para que o Senhor ministre ao coração de cada um dos meus irmãos, dos meus ouvintes, e que a tua palavra seja viva e eficaz, Senhor, e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Pai, que é apta e poderosa para separar o espírito da alma. Senhor, fala ao espírito dos meus irmãos, dá revelação a cada um,
Eu te peço em nome de Jesus, e que todos digam amém. Diga eu creio, eu recebo. Muito bem, meus irmãos, eu quero hoje meditar com vocês aonde estão os nossos frutos. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o Senhor sempre fala conosco através de modo figurativo, de forma figurada. E a figura da árvore começa lá em Gênesis, né? Lembra da árvore da vida, árvore do conhecimento do bem e do mal? Termina lá em Apocalipse também do fruto da árvore, lembra? Que os povos vão comer para a sua cura. Então você observa que a figura da árvore está ligada conosco. E a árvore sempre é comparada a pessoas. Então diga, a Bíblia me compara a uma árvore. Preste atenção, a árvore, meus irmãos, por si só, de forma natural, ela dá frutos. E esses frutos, irmãos, são colhidos da árvore. Isso é algo que acontece de forma natural, mas com base nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 13, nós observamos alguns princípios espirituais nessa parábola. E o primeiro eu quero destacar para você. Qual é o primeiro? Todo privilégio implica em responsabilidade. Repita após mim, diga, todo privilégio implica em responsabilidade. Preste atenção, alguém já viu uma plantação de vinha aqui? Quem já viu? De parreiras. Eu morei no Porto. Lá eu comia a uva do Porto, tomava o vinho do Porto. Aprendi a beber vinho lá. Lá o vinho para eles, meus irmãos, é como uma água aqui. Eu até descobri por que da longevidade dos portugueses, né? É o vinho e o azeite. Eu não comia azeite também, não. Aprendi a comer lá. O azeite para mim aqui era óleo. Lá é azeite mesmo, tem sabor. Impressionante. Minha mãe até veio de Portugal, agora trouxe um azeite para mim. Aleluia. É privilégio para poucos isso, né, irmãos? E assim, tem sabor. Você põe na salada, é saboroso, é diferente daqui. Eu não comia porque eu falava para minha mãe, mãe, isso aqui é óleo, isso não é azeite, o sabor, mesmo sabor do óleo. Preste atenção, a vinha, ela cresce para os lados. Ela cresce para os lados. Então, quando você vê uma plantação de vinha, você vai ver os ramos dela saindo para os lados. Ou para a esquerda, ou para a direita, ou para frente, ou para trás. Geralmente eles colocam e plantam de uma forma, direcionando elas para crescer. Interessante. E a Bíblia está falando aqui que uma figueira foi plantada pelo dono da vinha no meio, meus irmãos, daquela plantação de uva. Você consegue imaginar uma figueira? A figueira já é diferente, a figueira ela cresce para cima. Alguém já viu uma figueira, já comeu figo de uma figueira? Interessante, ela cresce para cima. Alô? Então você consegue imaginar, mentaliza aí comigo agora, visualiza aí, lembra da sua imaginação quando criança, quando você lia livros. Você imagina agora uma parreira, né, uma plantação de uva para as laterais e agora você vê uma figueira no meio. Ela se destaca, sim ou não? Se destaca completamente. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que todo privilégio implica em responsabilidade. A figueira, ela tinha um lugar de destaque naquela plantação. A figueira, por ser uma árvore alta, diferente da parreira da uva, ela tem uma copa grande, ela era proeminente, ela se destacava perante aquela parreira. Impressionante isso. Essa figueira, ela por estar plantada no meio das uvas ali, da parreira, ela era estéril. Ela não dava frutos. Interessante. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Ela tinha um lugar privilegiado por ser uma árvore alta em relação às demais, mas ela não tinha frutos.
O que significa isso, meus irmãos? Que às vezes nós temos recebido do Senhor dons e talentos, oportunidades, sabe? Que o Senhor nos dá, mas nós não entendemos que aquela bênção, aquele favor, aquela posição requer de mim, de você, requer de nós também responsabilidades com a nossa função, com o nosso papel. Ela era alta em relação às outras. Ela tinha muito maior possibilidade de pegar o sol e fazia sombra para as outras. Você observa que era ela uma árvore abençoada. Quantos aqui têm sido abençoados? Levanta a mão pelo Senhor. Somos abençoados, temos sido abençoados. O que temos feito com essas bênçãos? Temos retido só para nós? Não podemos fazer isso. Precisamos compartilhar com os outros. A figueira, ela já tinha uma maturidade. Já havia se passado 3 anos, diga 3 anos. E onde que estavam os frutos dela? Não tinham frutos. Cadê os seus frutos? Não tinha. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu e você, como discípulos do Senhor, aqueles que podemos dizer que somos favorecidos de Deus, temos recebido graça sobre graça, bênção sem medida. Mas o que temos feito com tudo isso? Qual é a ideia do cristão? É ele transbordar da vida, do talento, das bênçãos. E o objetivo do transbordar é que nesse transbordo outros sejam alcançados, outros sejam abençoados espiritualmente, com a salvação, com a libertação, com a provisão, com cura. Diga glória a Deus. Os irmãos estão muito calados hoje. Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa é a ideia. Que eu transborde da vida, que respingue as bênçãos na vida dos outros, e os que estão ao meu redor sejam abençoados também. Nós tivemos aqui o jejum de 21 dias que fizemos no mês passado, irmãos, e nós fizemos, no último dia, no 21º dia, nós fizemos a cruzada de curas e milagres. Quem lembra aqui? E a gente começou a orar pelos enfermos. E desde janeiro eu estava com uma bola desse tamanho no meu joelho, no joelho esquerdo, até pedi oração, quem lembra aqui? Fiz ressonância, irmãos, e o médico falou, é um cisto, tem que fazer cirurgia, tem que tirar. E eu falei, meu Deus, e tem mais, o médico disse, a anestesia local, ela funciona por um tempo. Mas aí vai passar, e aí você pode sentir dor, tem que dar igual de grávida, tem que dar hack. Aqui atrás, eu falei, Deus que me livre. Falei, comecei a enrolar o doutor, enrolei ele de janeiro para cá. Você ri, né, porque não foi em você, e nem foi em mim, porque eu não quis, né. Irmãos, naquela cruzada, quem foi curado naquela cruzada aqui? Ali a mãe do André, a dona Lívia, ó. A Grazi também, quem mais? A irmã ali. Preste atenção, eu orei, eu falei, Senhor, eu vou orar aqui pelos irmãos, mas eu quero a minha cura também. Eu quero a minha cura. Irmãos, tinha uma bola aqui. Mostrei para alguns discípulos mais próximos, mostrei. Vou mostrar para você hoje. Vou mostrar para toda a igreja a cura. Sabe o que aconteceu, irmãos? Olha aí, ó. Cadê a bola daqui do meu joelho? Tem mais nada. Quando foi semana retrasada, o meu joelho inchou e ficou muito dolorido. Aí eu falei, agora eu vou no hospital. Fui aqui no hospital, numa parte do hospital. Cheguei lá, o médico falou, vou ter que fazer um dreno. Eu fui para decidir, eu falei, amém. Me deitei na maca, na hora que ele fez o dreno, ele falou, olha, não tinha nada, só sangue preso, como se fosse um abscesso, bateu, machucou, saiu tudo. Ele falou, irmãos, eu comecei a dar glória a Deus, porque o cisto não sai assim, o cisto só cirurgia, tem que cortar e tirar. O Senhor me curou, irmãos, naquele dia. Eu posso ouvir um glória a Deus? Estou curado, cadê os futeboleiros aí? Deixa eu ver. Vamos voltar a jogar futebol. Aleluia, não tem mais nada, não dói mais nada, posso praticar.
meus exercícios. Sabe o que é isso? É o agir do Senhor, é o poder. Enquanto Deus estava me usando para curar uns aqui, eu também estava sendo curado. Nós transbordamos daquilo que temos. A questão não é o que você ouve, a questão é o que você fala, o que você está transbordando. Ah, mas o fulano fez não sei o que para mim. Você dá o que você tem. Eu posso ouvir um amém? Amém? A ideia aqui de eu e você como árvores plantados, irmãos, é que a gente transborde e seja bênção na vida dos outros. Então essa questão de dar fruto é uma questão de responsabilidade minha e sua, como árvores, como servos do Senhor. Pouco importa essa questão de aparência, o que importa é a realidade dos frutos. Jesus foi quem disse, irmãos, que uma árvore se conhece pelos frutos. Então, antes de julgar alguém, antes de julgar uma pessoa, ou antes de julgar a si mesmo, avalie os seus frutos. Tem gente que se julga muito bom, se acha muito bom, perfeito, maravilhoso, aleluia, retumbante. Mas espera aí, mas cadê meus frutos? Se julgue pelos seus frutos. Antes de abrir a boca para julgar alguém, olha, cadê os frutos da pessoa? Cuidado, irmãos, com essa coisa do julgar, porque essa questão dos frutos, ela fala por nós. Às vezes nós vamos atrás de pessoas, pensando e achando que neles nós acharemos os frutos que nós precisamos, mas não achamos nada. Isso é uma verdade. Então, destacando aqui essa figueira dentro daquela plantação da vinha, ela se destacava, ela estava em posição de destaque, mas já havia passado 3 anos. O viticultor pediu mais um ano. Quantos anos? 4 anos para ela dar fruto. Senão ela seria cortada. Olha que interessante. Eu acho interessante que nós podemos aplicar isso de forma prática. Aqui tem muitos irmãos empreendedores, empresários que contratam pessoas, prestação de serviço, até contrata mesmo com salário. Ali já contrato de trabalho. Irmão, se a pessoa não produz, ela é cortada. Ela é mandada embora. E por que a gente acha que com o Senhor, sabe, eu vou ficar aqui na minha passividade e vai ficar tudo como está? Nada vai me acontecer? Não, irmãos. Nós precisamos entender que se eu tenho sido abençoado pelo Senhor, há uma responsabilidade que pesa sobre mim. Enquanto você é criança, tudo bem, seu pai, o seu tutor, o seu discipulador cuida de você. Mas chega uma hora que você amadurece. E o que nós temos feito com esses frutos? Nessa parábola a gente destaca a primeira coisa, que todo privilégio implica em responsabilidade. A segunda coisa, a falta de fruto traz disciplina de Deus, sim. O viticultor, ele chega naquela vinha, meus irmãos, e ele diz: cadê os frutos? Onde que estão os frutos? A esterilidade, diga, a esterilidade não é um mal neutro. Meus irmãos, e no reino de Deus não há neutralidade, não há. Por exemplo, você pode estar aqui sentado me ouvindo, mas você pode estar com a sua cabeça longe. Você pode estar aqui sentado me ouvindo e na janela do celular você está viajando para as contas, para os boletos, para a programação da semana, Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos com um problema muito sério acontecendo nessa geração, é que as pessoas não estão mais conseguindo viver o momento ali. Por exemplo, agora, esse é o momento do culto a Deus, são 2 horas. Abertura, louvor, oração, dízimos e ofertas e palavra, e a gente encerra com uma oração. Essas 2 horas é para você se desconectar da sua escola, do seu trabalho, dos seus problemas e se conectar com Deus. Para quê? Para fortalecer sua vida espiritual. Mas se você não consegue se desconectar, você está aqui, mas você está com a mente em outra coisa,
você não conecta, você está aqui corpo presente, mas a cabeça está em outro lugar, você não desfruta do momento. Às vezes você está ali com o seu filho, e é um momento pai e filho, 20 minutos, 30 minutos, às vezes 1 hora jogando bola com ele, mas se você não consegue se desconectar do celular, você não vai curtir o momento ali com ele. E a criança observa, o jovem observa. Não, mas o problema é urgente. Não é, tem prioridades. E esse momento, essa prioridade é o seu filho. Alô, quem está me entendendo? Isso é muito sério, irmãos. Às vezes você, por que no trabalho eles proíbem o uso de celular? Porque tem gente que não tem o domínio próprio, não consegue se dominar, guardar o celular para fazer a sua venda, para trabalhar ali, não consegue. Tem gente, eu estou aqui, eu sou pastor nessa igreja, eu estou aqui, a minha visão é privilegiada. Eu vejo quem está distraído. Eu percebo quem está me olhando e está com a cabeça longe, porque os nossos olhos é a janela da nossa alma, denuncia. Alguém mais tem esse discernimento, essa percepção? A dona Ivy, é desse jeito, as pessoas antigas percebem. Você percebe quando a pessoa vem, está aqui, mas não queria estar, o coração está longe. Preste atenção, você não desfruta do momento. Eu começo o encontro com Deus falando isso, para as pessoas abrirem o coração. Se você fecha o seu coração, você não recebe nada. Então, pastor, eu não recebo nada, não recebe nada, porque o Espírito não viola ninguém. Então você tem que abrir o coração. Eu vim para ouvir a palavra, eu vou abrir meu coração, eu vou me desconectar do que quer. É por isso que você está vendo uma geração cheia de treta, cheia de mimimi, cheia de complexo, cheia de problema, precisando de psicólogo, psiquiatra, todas essas coisas aí. Nada de errado contra esses profissionais, e eu recomendo, procure. Mas às vezes, sabe o que resolveria? Você viver o momento. Vai sair, Rai, com a esposa para jantar, deixa o celular no carro. Porque tem gente que não consegue se dominar, deixa longe. Ou então desliga, porque se ele ficar vibrando, ele está dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí você pensa, deve ser urgente. Meu Deus, deve ser o meu sócio, deve ser o meu patrão, deve ser a minha mulher, se eu não atender ela vai me matar. Meu pai, cuidado com esse negócio. Queima ele, Jesus, calma lá. Mas eu sei, mulher não gosta de ficar sem ser atendida não, é problema sério. Atende ela. Irmãos, precisamos ter foco. O que nós observamos aqui? E a segunda característica, que o Senhor trata com seus filhos, irmãos, quando não há fruto. Alguém pode até dizer, que mal que eu estou fazendo, só porque eu não estou fazendo nada. Aquela figueira, meus irmãos, que nós identificamos em Lucas, ela estava só tirando força e substâncias da terra. Ela não dava nada em troca, ela não cooperava com nada, ela estava tirando das outras o seu redor. Já viu aquelas pessoas que só sugam os outros? Meu Deus do céu! Tinha um irmão que ele andava comigo lá em Portugal, e ele falava, pastor, eu amo sua vida, eu vou sugar o senhor de canudinho, eu saio para lá, vampiro. Aí ele me olhou assim, que é isso, pastor? Não, irmão, que mentalidade é essa? Isso é mentalidade de vampiro. Pastor, vou botar na sua jugular e sugar, o sangue sai fora, Satanás. Aí sugar a energia de outro. Mas já viu, tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Pode até pular já. Tem gente que cola no líder, suga a alma dele. Deixa o sujeito esgotado. Às vezes, irmãos, 30 minutos de conversa. 30 minutos. E quando é 1 e 2 horas, aqueles áudios de 30 minutos, que é podcast. Nada errado contra isso, irmãos. Olha para mim, eu sou pastor de ovelha.
Eu cheiro a ovelha. Eu gosto de sentar e conversar. Eu gosto de ouvir os irmãos. Você pode contar comigo. Mas preste atenção. Você não é vampiro, não. Você é ovelhinha de Jesus. Você é servo do Senhor. Você está aqui para cooperar. Você está aqui não só para receber, mas você está aqui para dar também. Para dar frutos. Frutos que permaneçam. O que você tem feito com o que você tem recebido? Ah, pastor, eu estou sentado, eu estou recebendo. E vai receber até quando? Olha, em qualquer empresa é mandado embora. É mandado embora, não fica. Eu acompanho os irmãos, né, há mais de 20 anos eu não trabalho secularmente, só na obra. Eu fico vendo, mandou embora, foi mandado embora, Aí você acha que o reino de Deus é só, venha a nós, venha. Não coopera com nada, não quer fazer um quebra-gelo na célula. Não quer fazer uma abertura. Agora com as micro-igrejas, o líder da micro-igreja chega, né? Ô irmão, você pode fazer abertura para mim? Deus que me livre, falta só morrer. Não entendeu nada, não está entendendo nada. Está transbordando, está recebendo de Deus, está em posição de destaque, mas cadê os frutos? E aí, irmãos, quem não trabalha, quem não dá fruto, quem não tem, fica julgando e criticando os outros. Se sente no direito de sentar e ficar apontando, porque quem trabalha não tem tempo para isso, não. Os milionários, quem gosta de ler e sabe disso, eles não têm tempo para ficar em rede social subindo o dedo para cima. Tem gente que está aqui, fica me ouvindo subindo o dedo para cima lá. 50 minutos de pregação, a pessoa, em vez de se focar, preste atenção, é tempo de nós focarmos a nossa vida espiritual. E nós darmos frutos para o Senhor. Por quê? Porque esses frutos, irmãos, eles falam por nós. Aí o que é que acontece? Vem uma tempestade, vem um vento mais forte, os rios transbordam, vem a ruína da casa, desaba tudo, se perde tudo. Alguém pode dizer misericórdia? Não, irmãos, a pior coisa é um desmoronamento, um desabamento. Já que a gente está falando de árvore, eu venho lá do Amazonas, ver uma árvore tombada no chão. Quando nós somos infrutíferos, estéreis ou inoperantes, nós estamos atraindo o juízo de Deus e prejudicando a obra de Deus. Ou você é por Cristo, ou você é dele. Não tem alternativa para nós, irmão. Nós somos filho. Mas que tipo de filho que nós somos? Eu me relaciono com várias famílias. Eu vou te falar, irmão, tem filho que dá trabalho. Eu sou de uma família de 3. Eu sou o irmão do meio. Eu procuro ser uma bênção para minha mãe, não dar trabalho para ela. Sempre procurei isso. E você? Uma vez conversando com um pastor, aquilo me tocou muito, aquela conversa. A gente falando, né? Aí ele tinha 3 filhos. Aí a gente conversando, aí a gente falando desse assunto, né? E geralmente o pai e a mãe dizem, eu amo os 3 igual. Eu gostava muito de implicar com a minha mãe. O que a senhora ama mais a minha irmã, que é mais velha, a mulher? Não, eu amo vocês tudo. Você ama mais o meu irmão, eu sou do meio, eu ficava brincando com a minha mãe sobre isso. E aí ele estava falando, né? Vamos supor que eu tiver que sacrificar um dos meus filhos, tendo que fazer uma escolha. Qual que eu iria escolher? Eu amo os 3. Mas se eu tivesse que escolher e permitir que aquele vivesse e o outro morresse, aquele pai me respondeu, olha, com muito pesar, com muito amor no coração, eu ia abrir mão daquele que não obedece, daquele que não é carinhoso, daquele que eu peço as coisas ele não faz, daquele que é desinteressado. Aí eu falei, por que você ia salvar o outro? Você não ama os 2? Eu amo, mas o outro é carinhoso, o outro está sempre pronto para servir, pergunta se a mãe está precisando de alguma coisa. Que tipo de filho você é? Ai, pastor, eu sou um bom filho!
Os seus frutos vão falar por você. A Bíblia diz: seja outros que te louvem, não os teus próprios lábios. Que seja o estrangeiro, não você. São os outros que vão dizer se é realidade ou não é. Quem está me entendendo, diga amém. Então, irmãos, essa questão do fruto, ela é muito séria. Não tem como nós ficarmos em cima do muro, sabe, em relação às coisas espirituais. Esterilidade é uma maneira de negar a fé. Sim, cadê o resultado de tudo que eu tenho recebido? Você está ocupando um espaço inutilmente. Você está ali como uma figueira plantada, usufruindo, né, dos minerais da terra, até pegando de outras árvores que precisavam até mais que você, mas cadê os frutos? Isso é muito sério. Em João capítulo 15, versículo 2, projeta para mim, por favor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa. Diga limpa. Para que, meus irmãos? Produza mais fruto ainda. Eu sei que tem uns que respondem mais rápido que outros. Mas dentro desse processo, todos dão fruto. Diga, todos dão fruto. Já viu? Tem árvores que dão mais rápido, tem árvores que demoram mais, tem umas árvores que não dão fruto de jeito nenhum. Mas você já sai cortando a bichinha? Não. Calma, gente, ninguém vai ser cortado aqui hoje, tá bom? Diga graças a Deus. Amém. Mas vigia, crente. O viticultor vai lá e põe adubo ao redor dela. Tem que haver uma resposta, tem que haver, meus irmãos, um avanço. A terceira e penúltima característica dessa parábola é que o viticultor é o Deus da segunda chance. É engraçado que quando o dono da vinha chega e não vê fruto ali na figueira, ele fala: pode cortar, diga, pode cortar. Mas aí Jesus, né, vai lá e fala: não, dá mais um ano. Diga, 4 anos é o teste. Quantos anos tem tua célula que não multiplica? Na nossa visão, a gente declarava, nosso encargo é uma igreja de vencedores e tal, que se multiplica uma vez ao ano, através das células. Aí a gente tirou isso, que se multiplica uma vez por ano. Porque tinha célula que multiplicava em 6 meses, outra em 1 ano, outra em 1 ano e meio, outra célula em 2 anos. Então a gente tirou. Mas olha para mim, qual é o limite, irmãos? 3 anos. 3 anos. O 4º já é misericórdia de Jesus. Já viu gente que apronta, irmãos? Apronta. Aí você fica, rapaz, mas que coisa Deus não vai fazer? Calma. Talvez ele já está no 4º ano, né? Deus está usando de bondade, de benignidade, de misericórdia. Tem gente que está brincando com as coisas de Deus. Tem gente que fez o curso de maturidade, o curso de treinamento de líderes, recebeu aquele banquete ali, irmãos, e está de braços cruzados. Cadê os teus frutos? Tem gente que é anfitrião, mas é como se não fosse. Não tem realidade. Está ali como anfitrião no 4º ano pela misericórdia do líder que está acreditando, insistindo como viticultor. Alô? Quem está me entendendo, Ergamon, aqui? Deixa eu ver. Chegou a hora de avançar, meus irmãos. Chegou a hora de frutificar. E não é por obrigação, não é por peso. Não. É por glória de Deus, por transbordar da bênção do Senhor, para ser instrumento de Deus, para que outros sejam alcançados. Você só está aqui porque alguém foi instrumento de Deus para falar, para testemunhar na sua vida. E é isso que fez a diferença. E da mesma forma isso acontece. Alguém pode dizer graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo?
Graças a Deus, irmãos, porque Ele nos dá tempo. Mas só que esse tempo ele é abreviado. E o Senhor, irmãos, o que Ele espera de nós mesmos são frutos. No 4º ano, o viticultor vai lá e escava, e coloca adubo, coloca fertilizante naquela árvore, recebe um ânimo. Tem gente que vai para a conferência, tem gente que passa por capacitação, por imersão, recebe lá aquele adubo, né? Aquela força. E nós vamos ter agora no mês de julho a conferência dos jovens, diga aleluia. Vai ser poderoso, irmãos. Vamos fazer lá em Linhares, vamos sair numa caravana daqui da Grande Vitória, dia 15 de julho. Vai ser poderoso. Isso aqui é o adubo. Aí como que você participa de uma conferência, de um ambiente desse? E não transborda, os frutos não acontecem, ninguém é tocado, ninguém é ministrado, não há mudança, não. Irmãos, isso é algo natural. E aí eu termino falando, né, da 4ª característica, que paciência tem limite. Lembra da sua mãe que ela dizia para você, olha, estou te avisando. Preste atenção. E com Deus também, meus irmãos, não é diferente. Se você não tiver fruto, o Senhor vai tratar com você. Para essa figueira assim, foi dado depois de 3 anos, mais 1 ano para ela. Deus trata com você. Deus vai, se você é filho, Deus vai tratar com você. Eu quero ler um texto que está aqui em Hebreus. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus. Esse texto não está no meu esboço aqui, mas eu quero ler com você. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ah, pastor, está difícil, o pecado é muito forte, é mais forte que eu, não. Tem que resistir o pecado até o sangue, olha aí, ó. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos, diga como a filhos. Olha só, ó, discorre convosco. Filho meu, isso aqui é o Senhor falando com você. Não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não menospreze o quê? O que é menosprezar a correção? É virar as costas, é ignorar. Deus está falando, Deus está disciplinando, Deus está tratando, mas a pessoa ignora. Olha aí, ó, isso aqui não é lei não, tá, gente? Não estou pregando lei, não sou pregador da lei. Sou pregador da graça. Mas isso aqui é graça. Deus trata com o filho que ama. Peço até oração pelo meu filho. Isaac essa semana deu um complexo alérgico nele. Por isso que ele não está aqui. Minha esposa está com ele lá em casa. Fui com ele 2 vezes para o hospital. Meu filho, não preciso dar mais a vida por ele, porque Jesus já deu, né? É um anjinho de Jesus, é um presente de Deus para nós. Mas quando precisa disciplinar, é disciplinado. Para não se tornar o que muitos estão se tornando aí, irmãos. E estão no presídio por falta de um pai e de uma mãe que não ensinou. Aqui esse texto está falando, ó, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Vem de quem? Do diabo, né? Vem de quem, gente? Do pastor. Vem de quem? Do discipulador. Vem do Senhor. Agora o Senhor às vezes usa teu pai, tua mãe, teu pastor, teu líder, teu discipulador. Sim ou não? Pois é. Nem desmaieis quando por ele é reprovado. Olha só. Alguém já quis desmaiar quando sua mãe disse que ia pegar você? É isso aqui, irmão. Ai, meu Deus, Jesus, me perdoa, Senhor. É isso aqui, ó. Porque o Senhor, vamos ler juntos os 6? Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho quem recebe. Quem é amado do Senhor aqui? Você não é bastardo.
Você é filho amado. Filho amado é tratado como filho. E como que é tratado como filho, irmãos? Com açoite. Sabe o que é açoite? Tatal. Sabe o que é tatal? É peia. É corrigir com vara para livrar a alma da criança do inferno. Isso aqui é muito sério. É para a disciplina que perseverais. É para quê, gente? Meu Deus, a disciplina do Senhor nos traz perseverança. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Diga, quem não é filho está sem correção. Viu aí quanto é sério? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Vamos ler juntos? Deus, porém, nos disse a fim de sermos participantes da sua santidade. Meu objetivo quando eu disciplino meu filho não é reprovar ele, não é desqualificar ele, dizer, não tem jeito para ti, Isaac. Não tem jeito, não. É para aprovação, é essa disciplina de Deus. Para que ele seja aprovado. Agora, irmãos, acompanhe comigo o 11 aí, olha só. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Ei, quando você é exortado, quando você é tratado, dá tristeza mesmo. Quem sente tristeza aqui? Levanta a mão. Você não é o ET, uma pessoa do outro mundo, não. Você é um ser humano. Todo mundo sente isso. Está aí, ó. Toda disciplina, todo tratamento com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Diga tristeza. Produz tristeza mesmo. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Diga glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então é para isso que serve a disciplina. Deus nos trata como filhos, para aperfeiçoamento, para o crescimento, para o amadurecimento. É isso que faz a diferença. E aí eu encerro, versículo 12 e 13. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, para de ficar andando, o Senhor não me ama não, eu estou sofrendo. Para com esse negócio, para com isso. Se você é filho, você é filha, Deus está tratando mesmo com você. Então levanta a cabeça, te fortalece na palavra. E o 13, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Então nós observamos aqui na palavra do Senhor, meus irmãos, que como filhos, o que o Senhor espera de nós é que a gente caminhe como filho, tendo responsabilidade, frutificando para a glória dele. Vamos ficar de pé? Equipe de louvor, pode subir aqui. Eu tinha um amigo de infância que o pai dele dava tudo para ele. Ele tinha 16 anos e o pai dele dava o carro para ele, para a festa. Eu saía com ele, ia para a festa com ele. Ele tinha tudo, ele não trabalhava. E eu aprendi com aquele jovem o seguinte: tudo que o pai proporcionava para ele era do bom e do melhor, mas ele não valorizou. Sabe o que aconteceu? O pai dele teve um infarto. Aos 18 anos de idade, ele perdeu o pai. Irmãos, não demorou um ano. Aquele jovem perdeu tudo que o pai havia deixado para ele por herança.
tudo. Porque ele não soube valorizar em vida o que o pai dava, muito menos valorizou em morte. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos vivendo dias que a desonra aos pais, que a desonra a Deus se vive desenfreadamente. E nós temos filhos com comportamento de bastardos. Por quê, pastor? Porque não ouvem, não obedecem, sabe, a palavra de Deus. Eu quero hoje aqui, sabe, lhe trazer uma palavra de edificação, de exortação. É preciso que haja um posicionamento da sua parte como filho, em servir o Senhor com alegria e produzindo frutos. Nós como igreja, irmãos, nós trabalhamos intensamente para ganhar almas. E deixa eu falar algo aqui para você. Nós estamos no projeto da rifa solidária para levantar pelo menos 50% da despesa do próximo encontro com Deus. E eu queria perguntar aqui, com quem que a gente pode contar? Com quem que a gente pode contar? Não é só uma questão de levantar a mão, você pode levantar a mão para mim, sair ali e nem fazer nada. É uma questão de que eu faço parte, é a família da fé, eu quero dar fruto. A ênfase é essa, o pastor está falando, ele é o líder da igreja, eu estou junto, vamos fazer acontecer. Nós estamos com um grupo de irmãos ali, olha, com a conferência dos jovens. Irmãos, tem um custo para se deslocar da Grande Vitória, só o ônibus é R$ 2.500 para levar os jovens lá. E eu vou te dizer, jovem é jovem, quem já foi jovem aqui? Mas jovem sem dinheiro, levanta a mão igual eu. Não tem dinheiro, jovem não tem dinheiro, você sabe. Eles estão ali, irmãos, lavando o carro para levantar o dinheiro para... Conversando com o Pedro, tivemos esse sábado reunião aqui, dos pastores Davi e Espírito Santo, e o pastor Pedro vai ser o anfitrião. Ele abençoou os nossos jovens, irmãos, com almoço. Posso ouvir um glória a Deus? Isso é um pastor generoso, abençoado. 50 refeições. André Medeiros estava lá comigo na reunião. 50 refeições. E nós vamos fazer o quê? O mínimo é botar o nosso carro para lavar ali. Domingo que vem vai ter de novo. Não sei se vai ter não, no outro vai ter. Domingo que vem vai ser o quê, irmãos? Conferência. Quem está com expectativa para essa conferência? Você vai vir só aqui para receber, não vai trazer uma alma? Eu vou apertar você sem abraçar. Só quem vai trazer uma alma no próximo domingo, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Vem aqui. Você que quer dar fruto para Deus. Espero que você que está ficando na cadeira venha só por constrangimento mesmo. Nós estamos aqui para dar fruto, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Pastor, não sei quem convidar. Se você vier na frente e pedir, Senhor, me mostra. Deus vai botar aquele vizinho, aquela vizinha, aquele colega de trabalho. Olha, dia 28, no culto da manhã e da noite, é para darmos fruto. É a oportunidade que eu e você como filho, vocês já estão aqui na frente, tá? Vocês já estão aqui, eu já estou contando com o comprometimento de vocês. Quem crê aqui que é figueira, levanta a mão. Quem crê aqui que é abençoado? Vamos transbordar? Vamos abençoar aqueles que estão perdidos, que estão precisando de cura, de milagre na sua vida. Quem acha que a gente consegue fazer essa rifa, levanta a mão aqui. Podemos contar com você para dar fruto. Eu queria que a gente, nesse momento, antes de orar, adorasse o Senhor, falando para Ele, Senhor, eu vou te honrar. Eu quero como filho ser o melhor filho nessa igreja. Eu quero ser o melhor filho, que o Senhor venha se alegrar comigo. Eu sei que eu sou amado, Senhor, mas eu quero te amar servindo os meus irmãos. Vamos adorar o Senhor. Adore a Ele de todo o seu coração.